Boa noite para todo mundo da turma de enfermagem. É um prazer estar novamente com vocês. Espero que essa matéria de microbiologia a gente pode estar aprendendo bastante. Espero contribuir com vocês, tá? Por conhecimento profissional e conhecimento pessoal, tá? Porque essa matéria ela envolve tanto as questões profissionais e também para a gente estar lidando com o nosso dia, no nosso dia a dia. E o que nós estamos vivendo nesse momento tem muito a ver com a parte de microbiologia, a gente vai estar vendo isso aí, tá? Então é um prazer estar com vocês, tá? Espero estar juntos aí de uma forma positiva. Estou aberta a qualquer sugestões, qualquer dúvida quanto ao conteúdo, quanto às atividades e os trabalhos que vai ser executados, tá? Então hoje, né, a gente está iniciando a nova matéria, microbiologia. A gente vai estar vendo aí a importância dessa matéria, tá? Então, para falar sobre microbiologia, a gente vai estar abordando as relações entre os seres vivos. A gente vai estar vendo as características, as associações, né, dos seres vivos com os agentes infecciosos. A gente vai estar vendo como que isso tem uma grande importância e isso de uma forma positiva, né, e negativa, o que isso tem a nos afetados. E também a gente vai estar conhecendo, né, os principais patógenos, tá? Quais são esses agentes infecciosos, quais são as vias de transmissões, como é a forma para prevenir e as formas de controle dessa doença. Nada que mais importante o que a gente está vivendo, né, essa pandemia. Eu falei aí no início, a gente vai estar vendo o decorrer dessa matéria, a gente vai fazer até um trabalhinho relacionado com essa pandemia, porque é muito importante para vocês entenderem a matéria e entender também o processo, tá? Então, a história da microbiologia, ela era objeto de especulações, então era muitos porquês, ninguém entendia, ninguém tinha muito significado. Ela teve mudança quando alguns pesquisadores começaram a procurar, então isso trouxe o quê? Uma contribuição enorme para a formação da microbiologia. Então, quais são as origens históricas da microbiologia? Então, o que a gente de imediato, o que a gente observa, né? Que havia doenças infecciosas, tanto no meio dos seres humanos quanto nos animais. E isso fez com que, decorrer dos estudos, observasse o que? Agente infeccioso nas fósseis humanas. Então, isso era visto. E isso fez com que descobrisse, né, a bactéria e os protozoários, que foram os primeiros micro-organismos a ser observados. Porém, essa observação era a nível de microscópio. Então, através disso, que conseguiram observar. E o primeiro homem a fazer parte dessa história é o Anton Van, de 1632 a 1723. Ele foi considerado o pai da microbiologia, porque foi o primeiro a observar esses micro-organismos, tanto que ele chamou esses micro-organismos de animalículos. Então, são animais muito pequenos. Então, quem que era esse Anton Van? Ele era comerciante de tecido, ele era cientista, e ele também era funcionário público. E ele, no período vago, o que ele fazia? Ele polia pequenas lentes de vidro. E isso ele foi fazendo até que um dia ele descobriu, né, o mundo invisível a olho nu, onde ele construiu o microscópio. Então, por isso que ele é considerado o considerado o pai da microbiologia. Então, ele observou aí, através desse material que a gente vê aí, ó,
ao lado esquerdo, né? E ele observou a primeira vez através desse objeto que ele fez. Também quem contribuiu para a microbiologia foi o Pasteur. Ele descobriu que na fermentação alcoólica, ele observava o que? Micro-organismo, né? A gente pode falar que possuía vida sem oxigênio, tanto sem oxigênio como sem oxigênio e com oxigênio. Então, ele criou, né, a teoria dos micro-organismos aeróbio e anaeróbio. Então, a gente consegue. Aeróbio, ele é micro-organismo que ele vive na presença de oxigênio, e anaeróbio é que não vive na presença de oxigênio. Então, ele desenvolveu esses dois conceitos, tá? Através dessa fermentação alcoólica. Também ele teve um problema ele teve problema na vinha de uvas, e o que acontece? Ele foi desenvolver um processo que deu o nome de pasteurização. O que ele fazia? Ele aquecia diversos líquidos por vários minutos. Então, isso fez com que houvesse o que? Deteriorização na uva do vinho. E isso fez, mais tarde, minimizar a disseminação das doenças. Então, Pasteur, ele contribuiu muito para controle, né, dessas doenças. Tá ele aí. E também Roberto Koch, de 1943 a 1910. Ele era um médico alemão, tá? E ele usou métodos de cultura, onde ele colocava em meios de nutrientes, para quê? Para ele identificar micro-organismos. E ele fez isso quando ele teve doença no rebanho de gados de ovelha. Então, ele pegava, né, material e colocava em meios de nutrientes, e ali ele identificava. Isso fez com que ele veio mais tarde relacionar, né, cada micro-organismo a uma doença específica. Então, ele conseguiu tá identificando aí o micro-organismo e a doença específica. Também Joseph, de 1827 a 1912, ele foi um médico inglês, e ele contribuiu grandemente para o hospitalar, porque ele entendia que toda cirurgia, que ele concluiu que a infecção cirúrgica comum na época, ela deveria ser de origem o quê? Microbiana. Então, tinha agentes ali que contribuíam para essa infecção. Então, o que acontece? Ele estabeleceu, né, vários procedimentos para quê? Para que houvesse prevenção desses micro-organismos nas feridas, né, após os atos cirúrgicos. Então, ele estabeleceu o procedimento que vinha controlar esses micro-organismos. Então, e o que ele utilizou? A esterilização dos instrumentos e a aplicação de antisséptico nos ferimentos. Então, a gente pode ver que ele teve um ganho, né, na parte cirúrgica, e ele entendeu que isso poderia ter esse controle, né, através da esterilização dos materiais e o uso de antisséptico. A gente pode ver aí um desenho deles. Então, eu falei sobre essa origem aí, né, dos homens que contribuíram para que hoje a gente tivesse aí grande importância da microbiologia. Homens que fizeram de fato que hoje, né, a gente teria todo esse amplo conhecimento, né, através de simples atitudes que eles fizeram. Então, qual que é a importância da microbiologia para os dias de hoje, principalmente na área para profissionais, né, que trabalham aí
no ambiente de trabalho, até mesmo para a nossa saúde. Então, o que isso tem de importância? Eu coloquei para vocês a padronização de procedimento. Então, o que acontece? A gente viu aí o último aí, o Joseph, ele falou sobre a questão de infecção. Então, ele fez vários procedimentos, né, para chegar no padrão, para que aquilo ali, a partir daquilo que estava implantado, venha de fato acontecer. Então, o que a gente pode observar? Que a importância da microbiologia é o quê? É a padronização de procedimento. Então, o que a gente está vivendo hoje? Né? Igual hoje, a partir de hoje vai ser o quê? No estado de São Paulo, né? O uso de máscara. Todo mundo vai ter que fazer. Saiu de casa, tem que colocar. Então, o quê? Padronizou. Para quê? Para que venha evitar a disseminação de doenças transmissíveis. Então, através desse padrão, né, vai fazer com que, de fato, essa doença não venha se desenvolver. Assim como no ambiente hospitalar. Por que é a importância da lavagem de mão? Por que a importância do uso de luva? Por que é importante de usar alguns equipamentos de proteção? Né? Por quê? Então, isso virou um padrão. Para quê? Para que não venha, que aquela doença que tem possibilidade de acontecer, ela não venha acontecer. Também controlar e disseminar determinadas doenças infecciosas. O que a gente pode falar? Através do manuseio de materiais hospitalares, não só como hoje que a gente está vivendo. Então, o quê? Para que essa doença, a partir do momento que a gente se toma o padrão, né, aqueles procedimentos, a orientação que foi nos dada vai fazer com que, de fato, essa doença venha o quê? Parar, ou ela vai ter um controle. A gente pode ver que a higienização e esterilização de instrumentos cirúrgicos e utilização de equipamentos de proteção individual. Então, isso está falando uma forma no ambiente hospitalar, um ambiente de saúde. Mas, assim, a gente comparando, então, o que a microbiologia veio de fato? Fazer com que ela venha passar para nós, né? Quais são as causas das doenças, quais são os causadores, os agentes, porém ela vem de forma dar tanto o controle dessa através da padronização de procedimento e também a prevenção e também o tratamento. Então, a gente pode ver que microbiologia a gente vai dividir em 3. Micro quer dizer pequeno, bio, vida, logos, ciência. Então, é o quê? É o estudo dedicado ao quê? A esses micro-organismos. Então, ela vai estar estudando esses micro-organismos que, de fato, não é visualizado a olho nu, e sim ao microscópio. A divisão da microbiologia, ela pode estar dividida em 3, né? Bacteriologia, micologia, virologia. Então, bacteriologia estuda as bactérias, micologia é estudo dos fungos e virologia é estudo dos vírus. Então, vai estar tudo inserido dentro do nosso estudo. Então, micro-organismo é um organismo excessivamente pequeno, invisível, somente com a ajuda do quê? De um microscópio. Então, a gente pode ter de exemplo, né, bactéria, fungos, vírus e protozoário. Então, micro-organismos ou seres vivos, eles são constituídos de unidade chamada de células que formam em conjunto estrutura organizada. Então, o que? São constituídos de unidade, né, chamado célula. Então, eles são unidade chamada célula que em conjunto, né, vai formar em conjunto ele vai formar uma estrutura organizada. Então, o que é célula? A célula é o quê? Uma estrutura típica, microscópica, comum a todos os seres vivos. Então, é uma estrutura que não dá para a gente ver a olho nu, tá? E devido com o avanço da microscopia eletrônica, né, a gente pode ver aí que na década de 1940 foi possível ver essa estrutura, tá? Que não seria possível ver a olho nu. Então, é uma estrutura, né, comum a todos os seres vivos.
Deixei de exemplo aí para vocês terem noção, tá? É só nível mesmo de conhecimento, a gente não vai abordar todos esses nomes, tá? Tá descrito, a gente vai diferenciar uns. Então, esse aí é uma célula. E a gente vai falar sobre 2 tipos de células, tá? Que vai estar caracterizando esses seres vivos, né? Celulares e acelulares. Celulares quer dizer o quê? Eucariontes. O que quer dizer eucariontes? São células que elas têm núcleo verdadeiros, que elas têm organelas membranosas. A gente vai ver aí, ó, eu coloquei esse desenho, a gente vai ver aí, ó, a mitocôndria, o núcleo, o nucleolo, e essa parte rosa que tá ao redor, quer dizer que ela tem, essas pontinhos, tudo são membranas. A parte de fora é membrana, a gente pode ver aí a parte membrana, e a outra, esses pontos azuis são o que? As organelas, tá? E elas estão presentes em protozoário, fungos, tá? Então, elas são características de protozoários e fungos. A outra é acelulares, que é procariontes. Ela não tem núcleo definidos e não possui o que? Organelas membranosas. E ela é característica de quê? De bactérias e vírus. Então, a gente pode ver no desenho, a gente vê o nucleolo, mas não tem um núcleo, tá? Ela tem flagelo, tem a parede celular, membrana plasmática, os ribossomos, e aí a gente não consegue ver aquelas organelas membranosas. Então, a gente viu assim as características, tá? De 2 células, que é acelulares e celulares. Acelulares, que são as procariontes, que não têm núcleo verdadeiro, e celulares, que eucariontes, que têm o núcleo já definidos e têm organelas membranosas. E a gente vai falar agora sobre grupos de micro-organismos, e eu vou falar, a gente vai estar fazendo um estudo mais ao longo aí, de forma mais aprofundada. Agora eu vou dar só as principais características. Eu coloquei sobre os protozoários, né? Que eles são micro-organismos eucarióticos, que é aqueles que têm núcleo definido e têm organelas membranosas, tá? Eles alimentam através de partículas alimentares e eles vão estar se movimentando. Se a gente observar bem a figura, vocês vão ver que eles têm os cílios e os flagelos aí não tem, mas tem os cílios que tá bem fininho. Se vocês observarem, vocês vão estar vendo, tá? E eles estão distribuídos na natureza, mas num ambiente úmido, num ambiente aquático. Então, eles se sobressaem nesse ambiente. E eles são nocivos ao homem. A gente vai ver mais pra frente que é a ameba e a giardia. Então, protozoário, eles estão específico esses 2 agentes. Depois a gente tem os fungos, que podem ser unicelular ou multicelulares. São eucariotos, que é aquele que a gente falou sobre, que tem células, núcleos definidos, organelas membranosas. Eles não ingerem alimentos, ele obtém através do que? Da absorção. Se a gente observar esse ponto aí de azul, a gente vê que ele unindo com o outro, ele vai absorver esses alimentos. Então, através dessa absorção que ele tem, ele consegue obter o seu alimento, que é um dado importante, que a gente vai descobrir algumas doenças, porque que fungos, eles são bem difíceis de combater, e a gente vai estar vendo essa questão. E tem a bactéria, que são procariontes, que é aquela que não tem células definidas, não tem núcleo definido, não tem núcleos definidos, e não tem aquelas organelas. E eles carecem de membrana nuclear. Na verdade, ele precisa de uma estrutura organizada, tá? Eucarionte para quê? Para que ele venha reproduzir, para que eles venham se instalar,
Então, a gente pode ver aí, ó, que eles têm flagelos, tá? A gente vê que tem uns cílios também. Então, essa é a bactéria. E por último, são os vírus, que eles representam o limite entre as formas vivas e as sem vidas. E eles são o quê? Que contém o quê? Um tipo de ácido nucleico, que é o DNA ou é o RNA. Então, alguns, né, estudiosos falam que eles são procariontes, outros não acreditam. Então, eu mantive um livro que eu estou estudando, eles falam que são procariontes por quê? Porque eles não têm núcleo definidos, tá? Então, ele pode multiplicar somente dentro de células vivas. Então, vírus, a gente vai ver mais para frente, bem mais a profundo, ele só vai se reproduzir se ele tiver em outras células. Ele por si só não vai, entendeu? Então, essa é a nossa primeira matéria, tá? Abordando sobre essa questão da microbiologia, tá? Eu tentei passar de uma forma bem rápida sobre a questão de como que foi, como que originou, quais são os homens importantes, tá? A importância da microbiologia, falei a questão do tipo de células, né? Procariontes e eucariontes, e mostrei algumas características dos micro-organismos, né? Que são fungos, são bactérias, são vírus e são vírus. Deixa eu só lembrar aqui que a cabeça não funciona. Vírus e o protozoário, tá? Protozoário, fungos, bactérias e vírus, tá? Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, estou aí. Tô mandando as atividades complementares. Qualquer dúvida, pode me chamar pelo WhatsApp, tá? Uma boa noite, fique com Deus.